Hoje quem ministra é alguém que carrega conhecimento, autoridade e uma paixão evidente pela palavra. Casado, pregador e palestrante. Ele também atua como juiz federal da Justiça Militar e, mesmo diante de tantas responsabilidades, nunca deixou de lado o chamado de Deus para ensinar e edificar vidas. Recebam com honra o pastor Ataliba Ramos. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos nos colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, se puderem colocar no telão, eu agradeço. Coloca na versão NVI, que é a versão que eu vou estar fazendo a leitura, para facilitar para os irmãos. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, enquanto estão preparando, o tecladista já está chegando, eu quero aqui externar minha gratidão ao Senhor, por estar conhecendo mais essa parte da única e imensa família daqueles que vão morar no céu. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus pela vida do pastor João Victor, que nos deu a honra, a oportunidade e a confiança de estarmos ministrando aqui nessa noite, na super quarta. Louvo a Deus pela vida do pastor Victor Sena, pela vida do nosso irmão Everton, grande parceiro, amigo, que foi a ponte que fez essa possibilidade da gente estar aqui em Brasília funcionalmente. Estava saindo agora do trabalho, viemos agora de um curso de magistrados da Justiça Militar, e estamos hoje tendo o privilégio e a oportunidade de estar aqui conhecendo os irmãos, e daqui nós partimos também para um outro compromisso. Enquanto eu estava falando, quantos acharam Mateus capítulo de número 15, versículo 21, quantos acharam? Digo amém. Ok, então vai estar aqui no telão, versão NVI. Ok, então vamos lá. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, repita comigo, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Para a quantidade de pessoas ainda está baixo. Senhor. Eu continuo. Senhor. Não, eu continuo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Vai. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senhor. Veja que ela mantém o vocativo. Existe uma razão para eu estar fazendo isso aqui. Senhor, ajuda-me. Vamos. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe disse: sim, sim, Senhor, mantém. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Para encerrar, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Você pode dizer um amém por esta palavra? Agora feche a sua Bíblia, coloque em cima do banco. Se você puder e quiser, dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos por estarmos na tua presença nessa super quarta.
Obrigado, Senhor, por cada louvor, cada oportunidade, tudo aquilo que já foi ministrado nessa noite, aqui nesse encontro, para a glorificação e adoração do Teu nome. Pai, agora a Tua poderosa palavra será apresentada, lida, explicada e aplicada. Os Teus filhos não querem, eles não precisam me ouvir, eles necessitam ouvir a Tua voz aqui nessa noite. Manda-nos o poder da Tua palavra neste lugar. Meu Deus, manifesta a Tua glória aqui na igreja Vida Nova. A Tua palavra que salva, a Tua palavra que cura, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra, Senhor, que vai na divisão da alma e também do espírito. A Tua palavra que não volta vazia. A palavra, Senhor, que é como um martelo que esmiuça a penha. Prepara esse ambiente com a Tua glória. Prepara cada mente, cada coração. Joga por terra toda barreira, todo impedimento, toda ação contrária, todo incômodo na cadeira, toda vontade de ir embora, toda preocupação com os problemas lá fora, tudo que não provém de Ti, que queira atrapalhar os Teus filhos a serem impactados e edificados pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo, que a partir de agora toda mente e coração esteja sendo ministrado pela Tua glória, os Teus rios que já correm neste lugar, é o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E só quem já sente a presença do Rei, levante a mão para o céu e dê um glória ao nome do Senhor. Aplauda o nome de Jesus. Você pode sentar. Existem mensagens que são compartimentadas para classes de público. Existem mensagens que a gente prepara para criança, mensagem para adolescente, para jovem, para mulheres, para homens. Porque, de acordo com o público que vai ouvir, você tem que, até mesmo muitas vezes, ajustar a linguagem. Mas a mensagem de hoje da Super Quarta é para todo mundo. Eu quero ministrar uma mensagem nessa noite que o Senhor colocou no meu coração, para falar de algo que, seja qual for a faixa etária, todos nós enfrentamos. Eu quero falar hoje sobre dificuldades e desafios na vida. Eu quero falar sobre rejeição. Eu quero falar sobre silêncio de Deus. Eu quero falar sobre portas fechadas. E eu quero falar sobre batalhas espirituais. Todos nós, sem exceção, passamos por essas etapas na vida. E nessa noite, eu escolhi um texto muito conhecido para nossa brevíssima meditação. Mas é uma leitura que requer muita atenção, porque é uma narrativa da história de uma mulher sem nome. A Bíblia não dá o nome dessa mulher. A Bíblia vai se reduzir ao detalhe a dizer a nacionalidade ou a origem dela, dizendo que ela é cananeia, ela era uma estrangeira, não era uma judia. Mas a Bíblia não dá o nome dela. E esse relato, essa história é interessante porque não aparece somente no Evangelho de Mateus. Quantos me ouvem, digo amém. Mateus e Marcos relatam a mesma história. E aqui eu preciso abrir um parênteses ainda nessa introdução para destacar para você o estilo dos 4 evangelhos. Quem conhece Bíblia sabe que foram 4 os autores que narraram a vida de Jesus quando ele esteve aqui na terra: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João foram apóstolos. Veja, não estou dizendo discípulos, porque discípulos Jesus teve mais de 12. Mateus e João foram apóstolos. Marcos não foi apóstolo. Lucas nem crente era nessa época. Quem conhece a história de Lucas sabe que Lucas era médico grego que só se converteu bem depois através do ministério de Paulo. Inclusive guarde essa informação. De todos os escritores da Bíblia Sagrada, o único que entrou no rol e que não é judeu é Lucas, cujo nome era Lúcio, que traduzindo para o português a gente chama de Lucas. Então Mateus era apóstolo, João era apóstolo, Marcos não era apóstolo e Lucas nem crente ainda era.
E a gente ainda precisa entender nos relatos dos evangelhos que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. E existem algumas expressões em determinada área do conhecimento que tem um significado diferente. Sinótico não tem a ver com sinopse, de resumo. Sinótico na teologia tem a ver com semelhantes. É igual na área jurídica, onde hoje eu atuo. Quando você fala assim, esse juiz é absolutamente incompetente, você não está chamando ele de incapaz. Você não está chamando ele de uma pessoa desprovida de inteligência e de capacidade técnica. Porque a expressão competência no meio jurídico não é a habilidade, capacidade de desenrolar. Não, competência é limitação da jurisdição. Então, dependendo da área do conhecimento, uma expressão, ela tem um sentido ou outro. Aqui também no sinótico, não é de sinopse, é de semelhantes. E o que os teólogos ensinam aqui? Existem muitas histórias semelhantes que foram contadas por Mateus, Marcos e Lucas. Percebam que João não entra no rol. O evangelho de João, ele é diferenciado. E tem uma razão muito simples para isso. 90% do evangelho de João é inédito. Isso significa dizer que existem coisas e fatos, histórias da vida de Jesus que você jamais saberia se João não tivesse te contado no evangelho. Quer ver? Só uma passada rápida. Evangelho de João capítulo 1. Ele é o único a dar uma aula de cristologia logo de cara. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e ele estava com Deus. Aí eu quero ver se eu escuto um glória a Deus ou um brado, eu não sei como é que vocês jubilam aqui. Aí vai lá para o verso 12. Para todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Só João. Se não fosse por João, você jamais saberia qual foi o primeiro milagre público de Jesus. João capítulo 2. Jesus chega numa festa de casamento e transforma água em vinho. Se não fosse por João, isso é coisa de íntimo. Isso é coisa de que dos 12 apóstolos era um dos 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, e que deitava no peito do mestre na refeição. Isso é coisa de João. Só João vai contar a história no capítulo 3 do dia em que uma autoridade entre os judeus, Nicodemos, na calada da noite, marcou uma audiência com Jesus para ninguém saber. Isso aqui é interessante porque Jesus tinha consciência de o que ele falava e com quem ele falava. Veja que até Jesus, abria um espaço na agenda para receber uma autoridade. E antes que você pense que Jesus era um bajulador, porque você sabe que bajulação e honra vestem a mesma capa, mas não têm a mesma essência. Eu vou repetir porque alguém vai gostar da frase e vai botar no Instagram. Bajulação e honra vestem a mesma capa, mas não têm a mesma essência. E para provar para você que Jesus não era bajulador, o mesmo Jesus que separava o espaço na agenda para atender uma autoridade à noite, era o mesmo Jesus que João contou, que no capítulo seguinte foi lá na beira do poço de Jacó e fez um evangelismo pessoal para a humilde mulher samaritana. Só João conta essa história. Só João vai contar a história no capítulo 5. Nem procure em Mateus, Marcos e Lucas, tu não vai achar. Do dia em que Jesus estava indo para a festa, uma festa dos judeus. E Jesus não entra pela porta oriental que dava no templo, no pátio. Ele vai pela porta das ovelhas. E quando ele passa pela porta das ovelhas, ele desvia o caminho, vai na beira do tanque de Betesda, encontra o homem paralítico que há 38 anos não pisava a planta do pé no chão e diz: levanta, toma tua cama e anda. Só João vai contar a história no capítulo 6, de uma das pregações mais intrigantes de Jesus, em que ele está diante de uma grande multidão e começa a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí ele vai e aprofunda ainda mais: aquele que comer da minha carne
e beber do meu sangue, esse terá a vida eterna. Só João conta esse sermão enigmático e intrigante de Jesus, que o povo, quando ouviu, abandonou. Muitos o abandonaram. Aí você vai para o capítulo 7, só João conta essa história. Que Jesus estava em casa e os irmãos chegam para ele e falam: está tendo festa em Jerusalém, você não vai não? Aí ele fala: não vou não, depois eu vou. Aí João dá o detalhe, coisa de íntimo, coisa de quem deitava no peito do mestre. Ele não aceitou porque nem seus irmãos acreditavam nele. Aí os irmãos viram as costas, vai Jesus para a festa. Quando Jesus entra na festa, João disse: gente, eu estava lá, e naquele dia eu vi uma das pregações mais lindas do mestre. No último dia da festa, no grande dia, Jesus se levantou diante do povo e disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Só João conta essa pregação. Para terminar a conversa, no capítulo 8, veja que eu estou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para agora, prometo. Só João conta a história da mulher que foi pega no ato de adultério. Viraram para Jesus e falaram: manda apedrejar aqui. Você fala o quê? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. De maneira que o Evangelho de João é diferenciado. Essa história ele nem conta. Só quem conta a história da mulher cananeia é Mateus e Marcos. Quantos entenderam? Digo amém. E nessa noite eu quero compartilhar algumas lições dessa mulher. Porque bobo é quem acha que ela era boba. Olha o que Mateus está dizendo. Jesus estava andando, saiu das linhas de Israel, está numa terra estrangeira, e essa mulher no meio da rua começa a gritar: Kyrios! No grego koiné, Senhor. Kyrios, pronome de tratamento usado para o imperador. Kyrios, filho de Davi. Ó, bobo é quem acha que ela é boba. Quando ela diz filho de Davi, ela está demonstrando um extremo conhecimento de uma linhagem profética e messiânica. Ela está dizendo: eu sei que o Senhor não é qualquer um. Eu sei que o Senhor é o filho de Davi, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o Messias prometido de Israel. Kyrios, filho de Davi. Olha o conhecimento dela. Ela não tem nem nome, mas tem conhecimento. Outra coisa linda, olha o que ela vai dizer: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Coisa boa é você ter discurso de que não é prolixo. Pregador, o que é prolixo? Prolixo é aquela pessoa que para falar uma coisa, ela enrola. Eu trabalho com gente prolixa. É irritante. Fala logo o que você quer, meu filho. E fala e não diz nada. Olha o discurso dessa mulher: Kyrios, tu és Senhor, filho de Davi, o Messias, tem misericórdia de mim, porque minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Disse em uma frase tudo que precisava dizer. Qual é a primeira lição que essa mulher nos mostra? Para ver se você diz um amém. Essa mulher tem discernimento espiritual. Posso ouvir um amém? Ela demonstra discernimento espiritual. Ela sabe exatamente a causa do problema dela. O que eu tenho lá na minha casa, Kyrios, Senhor, o médico não vai resolver, o psiquiatra não vai resolver, o psicólogo não vai resolver, os meus amigos não resolvem. O que está lá na minha casa é espiritual.
E aprenda isso, porque Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Batalhas espirituais você só vence com armas espirituais. O que está lá na minha casa é demônio, e eu sei porque eu conheço. E eu sei que para vencer aquele demônio, não vai ser o psiquiatra, não vai ser o pediatra, não vai ser o psicólogo, não vai ser o advogado, não vai ser o meu amigo rico, porque aquilo lá é espiritual, queridos. E eu sei que só o Senhor tem poder para solucionar a minha causa. Discernimento espiritual, coisa que está faltando em muita gente hoje nas igrejas. Tanta gente tratando problema espiritual como se fosse natural, e problema natural como se fosse espiritual. Levante a mão para o céu para receber, que eu tenho uma palavra profética. Eu declaro sobre a sua vida, vem comigo teclado, que nessa noite o Espírito Santo, o Espírito do discernimento, vai mostrar a você a origem, a causa do problema. Existem pessoas que estão aqui hoje fazendo campanha, batalhando, se esforçando, mas estão com paliativos. Mas eu venho aqui da parte de Deus com uma mensagem revelada para dizer para você que nessa noite o Senhor, o Filho de Davi, vai abrir o seu entendimento, vai abrir a sua visão espiritual, vai te mostrar a causa do problema, e a partir de hoje você vai usar o remédio e não mais o paliativo. Só quem toma posse dessa palavra reage aí, dando um glória ao nome do Rei. Entenda que discernimento espiritual, muita gente hoje está tratando coisa natural como se fosse espiritual, e espiritual como se fosse natural. Guarde essa frase: nem tudo é demônio, às vezes é hormônio. Já sabia disso? Você não tem noção do que uma taxa hormonal alterada no seu organismo faz com o seu humor, faz com o seu ânimo. E Deus está falando isso para alguém aqui. Eu vou lá na super quarta, que eu vou pedir uma oração forte. Não, vai lá. Vai num endócrino, faz um check-up no seu sangue, e você de repente vai identificar taxas hormonais desestabilizadas, e você vai agradecer a Jesus nessa noite, que nem tudo é demônio, meu filho. Tem coisas que é hormônio. Do outro lado também acontece. O camarada vai fazer uma viagem, vai pegar a estrada. Aqui Goiânia é bom, né? Que liga todo o Brasil. Vocês andam muito de estrada aqui. Aí vai fazer uma viagem, não leva o carro na revisão, não revisa combustível, não revisa água, não faz alinhamento, não faz balanceamento, não observa a qualidade, a espessura do pneu. Aí pega a estrada. Chega no meio da viagem, pastor Victor, o pneu fura, estoura. Aí o que ele fala? O diabo é sujo, é a fúria do inimigo. Não, é você que é relaxado. Mas é ruim falar: eu sou relaxado, eu sou relapso, eu sou inconsequente. Aí joga na culpa do cão. Quantas pessoas não sabem o que é uma planilha? Estouram o seu orçamento com compras no cartão de crédito. Chega no final do mês e diz: é o devorador. Não é o devorador, não. É você que não tem educação financeira, não controla seus gastos, tem arrepios a uma tabela, uma planilha do Excel. Pelo amor de Deus, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Para de tratar coisa natural como se fosse espiritual. Para de tratar coisa espiritual como se fosse natural. Essa mulher sabia a origem do seu problema. Deixa eu te contar um testemunho muito rápido. Durante muitos anos eu morei aqui em Brasília. Morei em Brasília durante 7 anos. Eu já servi o Exército Brasileiro, e eu morei aqui em Brasília quando eu era oficial do Exército. Quando eu fui embora eu era capitão e tomei posse no concurso. E quando eu morava aqui em Brasília, quantos me ouvem, digo amém? Eu passei por muitos problemas no Rio de Janeiro. Eu sou carioca.
E eu tive vários problemas ao mesmo tempo. De maneira que eu caí doente em casa. Eu não sei te explicar. Quando eu me dei conta, eu estava deprimido dentro do meu quarto escuro, sem forças para sair para nada. Foram 2 semanas em depressão profunda. E como eu não sou fanático, entenda bem o que eu estou pregando aqui, eu logo procurei um psiquiatra. Quando eu fui ao psiquiatra, ele fez a minha anamnese, eu contei os problemas que eu estava passando e falou: Taliba, a sua depressão tem origem, tem causa. Porque tem gente que fica deprimido sem saber o motivo, mas você está somatizando uma doença psicossomática, estourou no teu corpo. Teu corpo não está tendo estrutura para aguentar a quantidade de problema que você está me contando. Você caiu doente. Eu vou te passar uns remédios aqui. A sua depressão é reativa, o teu corpo está reagindo. Vou te passar os remédios e vá a uma terapia com um psicólogo. E eu fiz tudo, tudinho. Saí do psiquiatra, falei com a minha esposa, fui ao psicólogo em casa, sem querer sair para nada. Só fui para o médico e para o psicólogo. Entendo o que eu estou pregando. E um desses dias em que eu estava voltando, a minha esposa veio comigo. Ela dirigia, eu ficava extremamente desanimado, não sei te explicar. Pregador, por que você fala isso hoje? É porque a gente tem que entender. Porque às vezes a gente é simplista. Vê alguém com uma depressão, uma crise de ansiedade ou até uma síndrome do pânico e fala: isso é falta de fé, para com isso. Porque crente não tem depressão. Isso é conversa, isso é fanatismo. Eu já era pastor, pregador da palavra, estava passando pela depressão. E um dia que eu estava voltando da rua com a minha esposa, a minha casa era um L, a sala era um L. Aqui é a sala de TV, aqui é a sala de jantar. Eu abri a porta. Quando eu abri a porta, entrei em casa, no apartamento. A minha esposa parou. Eu olhei e falei: você não vai entrar não? Ela: não, você não viu? Eu falei: não. O quê? Eu vi. Você não viu? Não. Estranho, eu tive a impressão de que vi um vulto. Na hora que você abriu a porta, ele correu lá para dentro. Eu falei: tá bom. Naquela semana tinha culto de oração na igreja onde eu congregava. E eu falei: vamos à igreja, vamos ao culto. Veja que eu não saí de casa para nada, mas eu falei: vamos para o culto. Quando chegamos no culto, eu sei que aqui em Anápolis é diferente, mas dia de semana em Brasília, culto de oração, os crentes não gostam de orar muito não. Eu sei que aqui deve bombar. Aqui bomba, né, pastor Victor? Culto de oração dia de semana, isso aqui deve ficar lotado. Lá em Brasília o povo não gostava não. Quando eu cheguei no culto de oração, a igreja estava vazia. Mas não importa, porque quem resolve o meu problema é Jesus. E Jesus estava na casa, assim como Ele está aqui nessa noite. A pregadora terminou de pregar, uma pastora conhecida me conhecia, e ela falou: quem precisa de oração vem aqui à frente. Irmão, eu não pensei 2 vezes. Porque tem gente que tem esse negócio: eu não vou lá na frente não, eu sou conhecido, o que vão pensar nada. Inclusive no final aqui eu vou chamar para orar, viu? Se você é esperto e sente que Deus está falando contigo, sai do teu lugar, vem correndo. Na hora que ela falou: quem precisa de oração vem aqui à frente, eu fui o primeiro, já com a cabeça baixa, chorando, triste, cabisbaixo. Quando aquela mulher me viu, eu não sei se aqui na Vida Nova tem isso, pastor Victor, mas ela ligou um mega turbo bubble fire sapato de fogo, pá, pá, já deu 2 no chão. Eu falei: lá vem Jeová. Deus tomou aquela mulher numa autoridade, que ela deu 2 tamancadas, pá, pá, e já veio. Não me deu bom dia, boa tarde, boa noite, me conhecia. Ela já chegou assim: vai saindo da casa dele agora.
eu já te vi. Deus tomou aquela mulher em profecia e disse: levanta a tua cabeça, você é um soldado ferido, você não vai ser envergonhado. Eu estou indo na tua casa agora, e hoje eu te dou vitória neste lugar. Daquele dia em diante, eu nunca mais tive depressão. Porque no meu caso era um problema espiritual. Não estou dizendo que todo mundo é, mas tem gente que está achando que não é, e é. Então, na dúvida, meu irmão, ataca dos dois lados. Porque nessa noite, queira Satanás ou não, Deus vai te mostrar a origem do problema. Vamos caminhar. Então essa mulher tinha discernimento espiritual. Eu sei que é um demônio e eu preciso de ajuda. O médico não vai resolver. Segunda lição. Coloca na tela, por favor, Marcos, capítulo de número 7, versículo 24. Agora vocês vão entender por que eu investi tempo falando dos evangelhos sinóticos. Só quem conta a história é Mateus e Marcos, certo? Amém ou não amém? E geralmente o sinótico é semelhante, amém ou não amém? Mas aqui tem uma diferença. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região de Tiro. Entrou em uma casa e não queria que ninguém soubesse. Marcos traz uma informação que Mateus não traz. Qual foi a informação? Que em um determinado momento Jesus entrou em uma, e ele ainda diz mais: Jesus não queria que ninguém soubesse. Então agora vamos montar a história. Quando Jesus passa com a caravana, ele está com os apóstolos. E a mulher vê Jesus e já entra na caravana, lá na rua. E ela começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Quando os apóstolos ouviram a mulher gritando, viraram para Jesus e falaram: Senhor, manda ela embora, porque ela está gritando atrás de nós. E em algum momento no tempo, Jesus entrou em uma casa. Eu pergunto para vocês: Jesus convidou aquela mulher, você acha que ele convidou para ela entrar, sim ou não? Gente, participa comigo, sim ou não? Lógico que não. Porque Marcos fala que Jesus entrou na casa, não queria que ninguém soubesse, então ela não foi convidada. Segunda lição dessa mulher para você anotar: primeiro, ela tem discernimento espiritual. Segundo, ela não desiste. Bota o tema aqui para mim na tela, santo. Ela não desiste diante das dificuldades da vida. Você está entendendo a história? Manda ela embora. Rejeição. Ela está sendo rejeitada. Aí a Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra nenhuma. Silêncio de Deus. Jesus entra na casa. Bota o tema da mensagem aqui, por favor. Jesus entra na casa e alguém fecha a porta. Ou seja, ela enfrenta rejeição, silêncio e porta fechada, mas ela não desiste. Então essa mensagem é para alguém aqui nessa noite. Quem sabe você entrou na super quarta, sentindo a dor da rejeição. Eu tenho uma palavra de Deus para você: não desista. Quem sabe foi um relacionamento que terminou, mas não queira trazer para perto quem Jesus já levou para longe.
E se esse relacionamento terminou, é porque mal sabe você que Deus tem algo muito melhor para você lá na frente. Quem sabe essa porta se fechou, mas até na porta fechada Jesus trabalha. Muitas vezes porta fechada não é rejeição e derrota. Muitas vezes porta fechada é porque Deus já tem algo muito maior, porta muito melhor que vai se abrir a você. Eu venho aqui da parte de Deus para te dizer: não desista. Só quem recebe essa palavra aplauda o nome do Rei. De alguma forma, essa mulher entrou na casa. A Bíblia não explica como. Jesus entrou na casa, e esse detalhe Mateus não conta. Então preste atenção nisso aqui. Quando você ler a partir de hoje na sua casa, entre o versículo 24 e 25 de Mateus, tem esse fato. Porque ela começa chamando Jesus lá fora: Senhor! Aí Jesus entra na casa, fecham a porta, e não me pergunte como ela entrou. Porque ela não desiste diante das adversidades da vida. E dentro da casa, ela arrumou um jeito de ir para perto de Jesus. Quando ela está dentro da casa, ela chega perto de Jesus de novo e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí ela vai nos ensinar a terceira lição. Jesus olha fixo nos olhos dela, e Jesus diz uma frase muito direta, muito objetiva. Lembra que eu estou explicando que essa mulher tem discernimento e ela não é prolixa? Jesus também não era prolixo. Você quer ver um cara bom de debate oral? É Jesus. Objetivo, claro, efetivo, eficiente. Ele olha para a mulher e sem rodeio fala assim: filha, não é certo pegar o pão dos filhos e dar para cachorrinho. Ela olha para Jesus. E aqui eu fiquei intrigado com essa frase. Os teólogos debatem essa frase até hoje. Jesus sempre foi muito gentil. Jesus sempre foi muito educado. E aqui os teólogos vão dizer: gente, ele não foi grosso não. Ele não foi estúpido não. Na verdade isso aqui é um hebraísmo. Presta atenção nisso aqui. Quando Jesus está falando de cachorrinho para a mulher, ele está fazendo alusão a uma expressão idiomática típica da língua hebraica ou da cultura judaica. Porque na cultura judaica, os filhos da casa eram os filhos de Israel, e os cães eram os estrangeiros, os gentios. Mas ainda que você entenda que isso é um hebraísmo, é uma palavra muito direta e não é um sim. Amém ou não amém? Não é um sim. Jesus olha para ela e fala: não vou te ajudar, porque eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa mulher vai nos ensinar a terceira lição, porque ela não vai desistir. Preste atenção. Diante da provação. Não, pregador, você está montando um esboço errado. Você já falou isso no tópico 2, que ela não desistia diante das adversidades da vida. Quem disse para você que a adversidade da vida é provação, a mesma coisa? A adversidade da vida qualquer pessoa pode criar para você. A adversidade da vida, basta você viver em sociedade que você vai ter problema. Outro dia eu estava lá no meu condomínio, cheguei de viagem, estava lá meu carro amassado, arranhado na garagem. A vizinha foi fazer a manobra, arranhou meu carro. Graças a Deus entrou em contato comigo, falou que vai consertar, mas está até hoje lá meu carro arranhado, que eu não tive tempo de parar para levar para a oficina. A adversidade da vida acontece. Tem gente que pega dinheiro emprestado contigo e não paga. Eu sei que aqui em Goiânia não acontece isso, e nem em Anápolis. Mas lá de onde eu venho, às vezes os parente pega dinheiro emprestado contigo e não te paga. É de verdade da vida.
Ela não desistiu diante de rejeição, silêncio e porta fechada. Agora ela está dentro da casa, diante de Jesus, e Jesus faz uma prova com ela. É diferente. Não confunda provação com tentação. O apóstolo Tiago nos ensina isso. Epístola a Tiago, capítulo de número... não me recordo agora. Tiago capítulo 1, versículo 13. Deus a ninguém tenta. Quem tenta é o diabo. Nunca fale isso, ai, porque Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. Deus prova. Provérbio 17:3. O crisol é para prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Jesus estava provando a mulher. Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Olha que frase linda de Davi em 1 Crônicas 29:17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade tu te agradas. Jesus está provando a mulher. E existe uma diferença muito grande de provação e tentação. E ela não vai desistir diante da provação, porque a provação ela vem de Deus, a tentação vem do diabo. A provação te aproxima de Deus, a tentação te afasta de Deus. A provação quer extrair de você o seu melhor. Quando Deus te prova, Ele quer te tornar mais humilde, mais santo, ter mais fé, mais paciente, te ensinar a adorar em meio à provação. A tentação não. A tentação só quer extrair o pior de nós: imoralidade sexual, inveja, ciúme, vícios. Quantos estão entendendo que Jesus não está tentando e que Jesus está provando? Aplauda o nome do Rei nessa noite. Já vou concluir. Ela está sendo provada. Ela está sendo provada. Só que tem um detalhe. Vamos supor que hoje o Everton me convidou, fez a ponte, o pastor Victor, João Victor Sena. Vamos supor que no final dessa pregação, vamos pegar alguém aqui, algum irmão daqui, esse moço está assistindo aqui, chegue até mim, fala assim: pastora Taliba, eu gostei da mensagem, você pode me dar o esboço? Eu falo: ó, rapaz, toma vergonha na sua cara. Isso aqui me custou horas de estudo. Enquanto o mundo gira, você se vira, rapaz. Tu não nasceu quadrado, tu é redondo. Te vira, deixa de ser preguiçoso. Eu fui extremamente estúpido e arrogante com ele. Sabe o que você pode fazer? Primeiro chega no Everton: ó, nunca mais traz esse camarada aqui. Ele é arrogante. Tudo que ele fala ali na frente não é verdade. Ele não vive o que ele prega. Você pode recorrer a ele. Ele não te deu ouvido? Você vai no pastor Victor Sena, que é o pastor auxiliar da igreja. Pastor Victor, não traz mais ele aqui não. Não lhe deu ouvido? Vai no pastor João Victor, que é o presidente da igreja. Você vê quantas pessoas você tem para reclamar? Sabe quem é que está dando uma resposta para a mulher? Jesus. Vai reclamar para quem? Percebeu isso aqui? Vai reclamar para quem? Acima de mim tem várias pessoas. Quem é que está acima de Jesus para ela reclamar? Eu não sei se você sabe, mas existem algumas coisas que Jesus nunca viu, não vê e jamais verá. Jesus nunca viu um problema que ele não possa resolver. Jesus nunca viu um pecador arrependido que ele não possa estender a mão para perdoar. E Jesus nunca viu alguém que esteja acima dele. Jesus não olha para cima para nada. Ela não tem a quem recorrer. E é assim que acontece na hora da provação. E existem pessoas que estão ouvindo isso aqui. É na provação que você é lançado como José numa cisterna.
Você pode conhecer o político que for na cidade. Você pode ser da família influente que for. Você pode ter a condição financeira que você quiser, os contatos estratégicos e conexões que você quiser. Mas quando Deus quer te colocar numa cisterna, numa provação, lá na cisterna, quando você olha para frente, tem parede. Olha para a esquerda, tem parede. Olha para a direita, tem parede. Olha para trás, tem parede. É por isso que na cisterna, José, eu e você, só temos uma saída: olhar para o alto. De onde nos vem o socorro? Nessa noite Deus mandará socorro na provação. Vamos caminhar para o final. Eu gosto de debate oral. Eu gosto de pessoas inteligentes. Eu gosto de pessoas objetivas, que em poucas palavras dão o seu recado. Pensa num camarada que era bom de debate oral: Jesus. Jesus geralmente era aquele que sempre dava a última palavra. Você quer ver? Filho da viúva de Naim morreu. Para quem não sabe, na cultura judaica eles ficavam durante 3 dias velando o corpo, porque tinha uma crença de que durante 3 dias o espírito rondava, e a qualquer momento o espírito podia entrar de novo no corpo. Foi por isso que Jesus propositalmente, lá em João 11, esperou 4 dias após a morte de Lázaro. Jesus chegou no 4º dia para nenhum engraçadinho dizer que o espírito de Lázaro tinha entrado de novo, de acordo com a tradição. Jesus entrou no 4º dia para dar a ordem: Lázaro, vem para fora, e mostrar para toda a comunidade que Lázaro ressuscitou pelo poder da palavra do Mestre. Então essa mulher, a mãe, a viúva de Naim, o filho morreu, o único filho. Durante 3 dias ela ouvia sempre a mesma frase: chora não, não chora, vai melhorar, não vai ficar assim, te alegra, não chora, não chora, não chora. Ela cansou de ouvir não chora durante 3 dias. Só que no 3º e último dia acabou a esperança, botaram no esquife, estão saindo da cidade, porque morto não ficava na cidade, o cemitério era fora. Quem está chegando? Jesus. E quando Jesus chega e vê a mulher, adivinha qual foi a frase que ele falou? Não chores. Mas mal sabia ela que seria a última vez que ela ouviria essa frase, porque Jesus iria ressuscitar o menino, porque a última palavra quem ainda dá é Jesus. Você lembra dessa vez em que fizeram uma de bobinho, pegaram a mulher no ato de adultério? Só João conta a história, estou caminhando para o final. Fala: mestre! E Jesus estava escrevendo, cara, tranquilão, abaixado na areia. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. Tu, porém, o que diz? Olha que sujeira. Irmão, você quer caçar problema com um judeu raiz? Fala mal de 3 personagens: Abraão, pai da fé; Moisés, pai da lei; Davi, o maior rei da terra. Quer arrumar problema com o judeu? É isso. Ninguém falou mais nada. Pegaram o seu banquinho e saíram de fininho. Você quer ver outra? Estou terminando agora, para provar para você que Jesus é invencível no debate oral. Quando ele responde, ninguém tem palavra. Mestre, oi. Jesus pregando. O pessoal aqui está reclamando de pagar tributo. Não gosta de pagar tributo não. Mas Roma manda pagar tributo. Ó a jogada. O que você está dizendo? O que você explica para a gente? O que o senhor mandar fazer, a gente vai fazer. Querendo botar Jesus contra o governo romano. Aí Jesus fala: pega uma moeda aí. Você tem a moeda aí, campeão? Pega aí. Tem aqui. De quem é o rosto que está na moeda? De César. Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pega o seu banquinho e saia de fininho. Ninguém fala mais nada.
essa mulher fala: Senhor, me socorre, me ajuda. Jesus olha para a mulher num debate oral e fala: não vou pegar o pão dos filhos e dar para cachorrinho. E a mulher dá uma invertida em Jesus, parceiro. É verdade, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olha para aquela mulher e fala: oh mulher, grande é a tua fé, pode ir para casa agora. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento a sua filha foi curada. Fica de pé dando glória a Deus. Me dá um Mi maior, nós vamos louvar com Jesus. Quero declarar seu nome. Cadê os cantores? Clamo Jesus, Mi maior. Escuta isso aqui. Não desista. Nessa noite nós aprendemos 4 lições com essa mulher. Primeiro, ela tem discernimento espiritual. Nessa noite Deus vai dar discernimento a pessoas aqui. Posso ouvir um amém? Segundo, ela não desiste diante das adversidades da vida. Rejeição, silêncio, porta fechada. Nessa noite Deus vai dar força para que você não venha parar. Posso ouvir um amém? Terceiro, ela não desiste diante das provações. Tem gente que está me ouvindo aqui que não é o diabo que está fazendo não, que não é seus inimigos que estão fazendo não, não são seus parentes não. Você sabe que é o próprio Deus que está tratando contigo. Deus vai te dar força para vencer as provações aqui nessa noite. Eu posso ouvir um amém? E quarto, essa mulher tinha uma fé inabalável. Para quem não sabe, só existem 2 personagens da Bíblia a quem Jesus elogiou a fé. Primeiro personagem, centurião de Cafarnaum. Segundo personagem, essa mulher. Os únicos 2 personagens da Bíblia em que Jesus elogiou a fé: centurião de Cafarnaum e essa mulher. Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Mulher, grande é a tua fé, pode ir para casa. Não, mas o senhor não vai orar na minha cabeça não? Não vou. Mas o senhor não vai pegar o óleo ungido e vai colocar em mim? Não precisa. Pode ir para casa. Levante sua mão para receber. Jesus está aqui nessa noite e está falando com pessoas aqui. Pode ir para sua casa. Pode ir para casa. Pregador, mas você não está falando em línguas, não tem problema, pode ir para casa. A gente está muito acostumado e está querendo sempre o terremoto, o fogo, mas se esquece que Deus também passa na brisa suave. Jesus fez o exorcismo mais simples da história. Ele olhou para a mulher e disse: pode ir para casa. E disse a Bíblia que naquela mesma hora o demônio saiu. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra, o diabo sai. Aplauda o nome do Rei. Jesus explicou isso. Na lei da física tem uma lei que fala assim. Na física tem uma lei que diz assim: 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Pois no mundo espiritual, o Espírito de Deus não ocupa o mesmo espaço do que o Espírito das trevas. Esses 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Quem ensinou isso? Jesus. Jesus disse que o espírito imundo, quando ele é expulso de uma casa, ele sai e anda por lugares desertos e vagando. Quando ele volta, se encontrar vazia, hello, olha o detalhe, ele entra e traz 7 piores do que ele. Pegou o detalhe? Jesus está explicando: 2 espíritos
antagônicos, não ocupam o mesmo lugar. Eu sinto a graça de Deus aqui. Tem gente que está me olhando assim meio assustado. Ei, meu filho, você não está entendendo. Jesus está indo lá na tua casa agora. Lá na sua casa agora. E quando o Espírito de Deus entrar lá, tudo que for de mal, queira Satanás ou não, vai ter que sair. Sabe, adore, vai! Adore, adore, Jesus está na casa. Você existe paz em tua presença. Vamos, Jesus. Mais uma vez, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Quebrando os vícios dessa geração. Quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Esperança e liberdade. Vamos, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Levante a mão para receber. Levante, levante, levante. Jesus, quero, vamos. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo. Ansiedade e medo saiam agora. Vamos, Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é cura. Receba a presença dele aí. Ame a Jesus aí, ele está na casa. Nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Eu quero convidar você rapidamente, que sente que Deus falou com você e essa mensagem tocou em uma área da tua vida. Sai do lugar agora, vem aqui à frente. Jesus está na casa. Isso, já está vindo alguém aqui. Vamos, venha receber. Venha aqui à frente. Jesus está entrando em casas aqui nessa noite. Larabashuri cantoromagai. Isso, venha. Adore, vai. Sobre toda uma depressão, vai. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Ansiedade e medo saiam agora. Vamos, Jesus. Isso, venha. Tem gente chorando aqui na frente. É poderoso. O teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura.
Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor, nessa noite, essas vidas preciosas. Jesus, assim como foi pregado aqui nessa noite, eu declaro sobre a vida dos Teus filhos a abertura da mente, dos olhos espirituais, da sensibilidade espiritual. Senhor, eu declaro que a partir de hoje, pessoas sairão daqui identificando a causa, a origem do problema. A origem do problema. Existem pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite que vão testemunhar, que estão passando por situações que não estão entendendo o porquê. O Senhor vai mostrar a origem. O Senhor vai mostrar a causa. Tem feitiçaria que vai cair por terra. Tem exame que vai revelar coisas que estava sendo deixado de lado. O Senhor vai trabalhar aqui nessa noite, lá na origem, e vai trazer a solução para a glória do Teu nome. Meu Deus, nessa noite o Senhor está abrindo portas. O Senhor está curando corações feridos, rejeitados, feridas pela rejeição, feridas pelo silêncio daqueles a quem você pediu ajuda e não estendeu a mão para te ajudar. O Espírito Santo te toca aí agora. Pessoas estão chorando aqui na frente. Pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Deus está tratando na mente e no coração do seu povo. Deus está curando aqui nessa noite. Deus está trabalhando aqui nesse lugar. Senhor, existem pessoas que estão sendo provadas, estão recebendo o renovo do céu. Existem pessoas com a fé sendo renovada, e existem pessoas que vão contar o testemunho para a glória do Teu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, e o Senhor abençoa e visita Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus, só quem sente recebe. Aplauda